Então, pessoal, boa noite para todo mundo de novo. Meu nome é Danilo Mansur, eu sou engenheiro eletricista, formado na UERJ. Deixei o logo, que é uma palestra que a gente já tinha dado lá, né? Eu comecei trabalhando, vim ali do final, projeto final na faculdade, com a parte de estudos elétricos, né? Sobretudo os programas de CEPEL, ANAFAZ, ANARRIO, ANATEM. Entrei na empresa que eu estou até hoje, que é a Fox Prime, a gente é aqui do Rio, né? E começamos a trabalhar bastante com estudo sistêmico e também com estudos de proteção, coordenação e seletividade. E aí a coisa vai evoluindo. Hoje a gente faz bastante estudo de proteção e comissionamentos também, de sistemas de proteção. Fazemos alguns trabalhos para a rede básica, para equipamento da rede básica. Estamos com uns nesse momento. Mas 90% dos projetos até hoje que a gente já trabalhou são para GD, tá? Sobretudo fotovoltaicas e PCH, CGH, tá? Centrais hidrelétricas aí de pequeno porte. Então, o tema que eu separei aqui para tratar com vocês hoje é, claro, proteção, sistemas de proteção voltados para geração distribuída, tá? E, mais especificamente ainda, a gente vai falar de um fenômeno específico que ocorre nos sistemas de distribuição, que é o ilhamento, né? Então, eu achei um tópico bastante interessante para a gente trazer e discutir o que é ilhamento, o que causa um ilhamento e o que uma usina deve fazer no caso de um ilhamento, tá? Então, aqui nosso roteiro básico, a gente vai dar uma pincelada nos conceitos de GD, o que é GD, falar um pouco do estudo de proteção, as premissas básicas de um estudo de proteção. Vamos discutir aí o que é ilhamento, qual é a atual filosofia de proteção para casos de ilhamento. E esse tópico aqui eu tinha colocado, mas fica muito extenso. Então a gente passa rapidamente aí sobre novas tecnologias de detecção de ilhamento, passa um pouco na IEC 61, etc. Tá? Então, GD, se você for na literatura aí, até internacional, em qualquer canto, aí cada um define de uma forma. E muitas vezes é muito vago, tá? Então, para a gente aqui, a gente chama de GD, de forma bem simples, centrais geradoras conectadas ao sistema de distribuição. E o que eu chamo de distribuição? Níveis de tensão até 138 kV, tá? Então, aqui no nosso estado, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tenho bastante 13.8 e 11.4 também, a Light operando. Pouco de 25, 69 e 138, tá? A partir de 230, rede básica. Há um tempo atrás, não sei se bastante tempo atrás, tinha até o conceito de subtransmissão, né? Redes de 138 kV. Mas aí as distribuidoras de energia começaram a operar fortemente as redes de 138, então acabou esse termo. Então, distribuição até 138 kV. Acima disso, rede básica. Beleza? A tensão de conexão de uma usina que vai se conectar à rede, ela é uma premissa que a distribuidora que vai determinar, correto? Através de um estudo de fluxo de potência, de margem de escoamento, né? Então, você tem um projeto de conectar uma GD, conectar uma usina, tá? A distribuidora vai fazer uma análise sistêmica com aqueles programas que a gente citou, lá na FAZ, na rede, na vida da vida, e faz uma análise de mínimo custo global e ela que vai dizer o ponto de conexão. E vai dizer se a tua usina vai no 3.8, vai no 69, vai no 138, né? Então, com toda essa loucura de GD, essa expansão da GD, a coisa está ficando muito mais difícil para nós, integradores, né? A gente está vendo aí casos de usina de 5 MB ser jogado por 138 kV. Né? Custo, muitas vezes até inviabiliza o projeto, né? Mas uma hora o nosso sistema vai estabilizar, digamos assim, né? Danilo, então, opa. Perdoa interromper, você pode só clicar em ocultar nessa barra aí embaixo para melhorar? Claro. Beleza, obrigado. Sumiu. Valeu. Então, pessoal, dentro da GD, como eu falei, a gente trabalha bastante com fotovoltaica e PCH, CGH,
Então, nós vamos estar aí falando de, basicamente, dois tipos de máquinas geradoras, tá? Uma máquina síncrona, uma máquina rotativa, e máquinas estáticas, tá? Máquinas estáticas baseadas em inversores eletrônicos. Então, no que diz respeito aí a centrais baseadas em máquinas síncronas, né? Pequenas centrais hidrelétricas, eu trouxe aqui só umas siglas comuns que a gente usa com frequência, mas, de repente, quem não trabalha tanto com GD pode não estar tão acostumado. Então, a gente chama de CGH, Central Geradora Hidrelétrica, usinas hidrelétricas com uma potência inferior a 5 megawatts, tá? Até 5 megawatts. Entre 5 e 14 megawatts é a PCH, a Pequena Central Hidrelétrica. Acima de 14 já é uma UHE, uma Usina Hidrelétrica de Energia. Tá? UTE, Usina Termoelétrica de Energia, e para centrais a biogás também, que aqui no nosso estado a gente tem algumas, já fizemos trabalho com algumas, o pessoal tem chamado de CGB, né? Central Geradora Biogás. E ainda assim, dentro do universo de GD baseado em máquina síncrona, eu vou fazer uma subdivisão entre turbinas hidráulicas e máquinas térmicas, tá? Da máquina secundária, eu tenho uma máquina primária que aciona o meu gerador, tá? E essa máquina primária pode ser uma turbina hidráulica, no caso de uma hidrelétrica, ou vai ser uma turbina a gás, tá? No caso de uma térmica. O que é interessante a gente frisar aqui é que uma máquina de polos salientes, né, usadas aí uma máquina síncrona, um gerador síncrono de polos salientes que é usado nas hidrelétricas, é uma máquina que, em geral, é maior, porém opera em baixa velocidade, né? Ela tem uma massa maior, uma dimensão maior e opera numa velocidade menor. Então, para GD, eu posso dizer que a gente pode dizer que fica ali em 400, 700 RPM, a velocidade de rotação, tá? Já para uma térmica, são máquinas de polos lisos, máquinas síncronas de polos lisos, que trabalham em altas velocidades, tá? Aí aqui, para GD também você encontra turbina a gás trabalhando na ordem de 900 RPM, tá? Parece que não tem tanta diferença, mas se você aumenta o nível de potência aí, você vai para uma usina da rede básica, você vai ver que, por exemplo, gerador de Angra, por exemplo, que é o nosso maior gerador, né? Nossa maior máquina, é maior do hemisfério sul, ele tem a velocidade de rotação na ordem de 1.200 RPM. E uma máquina de Itaipu tem uma velocidade na ordem de 90 e poucos RPM, certo? Então, o que é interessante, o que eu quero usar lá na frente com vocês é justamente a gente ter em mente isso, tá? Esse indicador é essa variável de velocidade de rotação, para uma hidráulica e para uma térmica. Ok? Então, e agora o segundo tipo, né? Falando de gerações estáticas, né? Vou falar de fotovoltaica, mas evidentemente se aplica a eólica também, baseado em inversor. De siglas mais comuns aí, a gente chama UFV, usina fotovoltaica. Eu já vi também pessoas usarem CGS, Central Geradora Solar, e EOL para parques eólicos, tá? Então, temos aqui uma modalidade de geração totalmente baseada em inversor eletrônico, sem nenhuma máquina rotativa, perfeito? E só especificamente sobre o gerador, isso aqui é um outro ponto interessante para a gente, eu trouxe aqui basicamente dois tipos apenas, tá? Duas topologias de aerogerador. Aqui eu tenho o PMSG, né, o Permanent Magnet Synchronous Generator, e aqui à direita eu tenho o DFIG, né, o Double Fed Induction Generator. São as duas topologias mais usadas, né? Hoje está sendo bastante utilizado isso daqui. Por quê? No caso de uma modalidade de um aerogerador DFIG, eu tenho o gerador, né, o estator da máquina, diretamente conectado ao sistema elétrico. Tá? O estator da minha máquina, de uma máquina de indução, uma máquina síncrona, diretamente conectado à rede elétrica. Eu faço o controle de frequência e de tensão da máquina via um conversor que pega o sinal da rede, faz um tratamento eletrônico e injeta no rotor da máquina. Tá?
Então, lá da teoria de máquinas síncronas, máquinas assíncronas, né, a gente sabe que numa máquina assíncrona, se eu manipulo a frequência do estator, eu manipulo a frequência do rotor e vice-versa, tá? Agora, eu tenho uma conexão direta estator-rede, na topologia da FIG, tá? Já na topologia do ímã permanente, tá? Uma máquina síncrona de ímã permanente, né? Ou seja, eu não faço a alimentação do rotor dela, eu tenho que ter, para ter um controle, para segurar a frequência, uma inversão completa do sistema elétrico do aerogerador com a rede, né? Eu tenho um conversor back-to-back. Então, ou seja, eu tenho total desacoplamento entre o estator da minha máquina e a rede elétrica. Então, em termos de estabilidade, o que isso vai interessar para a gente? E qual é a diferença? Em termos de estabilidade eletromecânica, em termos de eu ter uma máquina forte conectada à rede, ajudando a estabilidade da rede, claro que o DFIG vai ser a melhor opção. Porque como o estator está diretamente conectado à rede, eu tenho um aproveitamento da inércia mecânica da máquina. Um bom aproveitamento. Já no ímã permanente, eu tenho a desconexão completa entre o estator e a rede. Então, eu tenho muito menos aproveitamento da inércia, né, da constante eletromecânica da minha máquina para ajudar na saúde, na estabilidade da minha rede. Vantagem disso é que, com a tecnologia de inversor, você brinca do jeito que você quer. Você manipula ali ângulo de disparo, enfim. Você controla a tensão e frequência da forma que você bem entende, né? E te dá mais flexibilidade de controle. Mas você perde em termos de estabilidade. Correto? E por quê? E da onde vem a estabilidade? Se eu tenho um sistema rotativo, né, pessoal, a gente fala muito de energia, né? Energia, etc. Mas energia não é a única propriedade de um sistema físico. Um sistema físico, ele pode ter energia e ele pode ter momento, correto? Se eu tenho uma partícula em trajetória linear, ela tem uma energia cinética, ela tem um momento linear. Se eu tenho uma partícula numa trajetória rotativa, ela tem uma energia cinética e ela tem uma energia cinética diferencial, né? Ela pode não estar saindo do lugar, e ela tem um vetor momento angular. Então, da mesma forma que eu tenho uma lei de conservação de energia, uma lei de conservação de energia, eu tenho lei de conservação de momento, tá? E, então, no caso de uma máquina síncrona, a gente sabe, no caso de uma bateria, por exemplo, ela armazena energia elétrica na forma de eletroquímica, certo? No caso de uma máquina síncrona, eu tenho duas modalidades. Por ser uma máquina rotativa, eu tenho duas modalidades. Eu posso armazenar energia na forma de campo magnético, né? A reatância da máquina, que consegue, por exemplo, como a gente já discutiu, alimentar um curto-circuito, né? A potência de alimentação de curto-circuito vem da energia que ela armazena em forma de campo magnético. E eu tenho uma segunda forma de armazenar energia, que é a inércia, né? Que é a constante de inércia da máquina, porque eu tenho uma massa rotativa ali, certo? Então, como que a gente mensura a inércia, né? A constante de inércia de uma máquina rotativa? Bom, a gente costuma usar a variável H, tá? A constante de inércia, uma variável que tem dimensão de tempo, de segundos, tá? O H, lá da teoria de máquinas, ele vai ser diretamente proporcional à inércia do conjunto rotor-turbina, diretamente proporcional ao quadrado da velocidade que a máquina está girando e inversamente proporcional ao número de polo. E isso aqui ele está normalizando pela potência base da máquina. Tá? Então, como que eu vou saber isso? Bom, quando você compra uma turbina, você compra uma máquina da WEG, uma turbina, esse J, o conjunto de inércia, é um dado de placa da turbina, ele vai te fornecer. Você comprou na WEG, a WEG dizer, ó, toma aqui tua turbina, teu gerador, o J, conjunto de inércia do conjunto é tanto, né? O número de polo eu sei, o número de polo da máquina e a potência também. Então eu posso calcular pelo dado de placa, eu calculo o H da máquina, tá? E esse H, por exemplo, nos programas de simulação de transitório eletromecânico, como a ANA tem, ele é um parâmetro. Tá? Se eu quero modelar minha TCH, minha CGH no ANA tem, eu tenho que formar o H. Lá bota a potência base, H,
reatância. Então, porque um programa precisa saber qual é a resiliência da máquina ali, que ele vai simular, né? E aí eu destaquei a velocidade angular aí, né, que é outra coisa que a gente vai falar lá na frente, em vermelho, porque eu tenho que a inércia é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade angular. Então, evidentemente, se eu aumento, se eu dobro a minha velocidade angular, por exemplo, eu vou multiplicar minha constante de inércia 4 vezes, né? Então, a inércia do sistema, que a gente pode pensar em como resiliência do sistema, resiliência da máquina, ela é extremamente afetada pela velocidade de rotação da máquina. Tá? E isso o sistema de proteção sabe muito bem disso, né? Lá nas proteções de frequência, 81O, 81U. Então, na simulação, a gente vai ver como é que isso fica explícito. Beleza até aí, pessoal? Eu só não estou lendo o chat aí. Júlio César acabou de levantar a mão. Pode falar, amigo. Ou então digita no chat que eu posso perguntar por você. Opa, Júlio. Pode falar. Digitou alguma coisa, não? Não digitou. Ele falou, mas parou. Você vai perguntar, Júlio? Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Estamos sim. Agora eu vi. Ah, tá ok. Não, a minha dúvida, ô Danilo, é a seguinte: é por causa disso, então, que os geradores de 2 polos têm uma estabilidade melhor que os de 4 polos? Sim, sim. Por quê? Por que disso, né? Quanto maior o número de polo, menor a velocidade de rotação, certo? Então, uma máquina de uma térmica, por exemplo, de polos lisos, ela tem 4, 6 polos. Se você pegar, por exemplo, a máquina de Itaipu, ela tem 78 polos, gira mais devagar. Então, claro, tamanho à parte, se eu pego duas máquinas idênticas, fisicamente idênticas, se uma está rodando a uma velocidade maior, ela vai ter muito mais inércia, muito mais resiliência. Então, uma máquina de 4 polos gira mais rápido do que uma máquina de 6 polos. Então, se essas duas máquinas que você está falando são aproximadamente do mesmo peso, se a turbina é o mesmo peso, bota ali, a máquina de 4 polos tem uma inércia maior. Ela tem uma inércia maior por causa do ômega zero. Eu não botei aqui aquela famosa equação, né? Número de polo é frequência, 120, mas a ideia é essa, tá? Resumindo, então, para ficar claro, máquinas de maior velocidade angular têm menos número de polos, tá? Então, se eu tenho duas máquinas de dimensões aproximadas, a máquina com menor número de polos, ela tem um H maior. Tá? Perfeito, Danilo. Obrigado, viu? Valeu. Beleza? Então, ótimo. Vamos seguir aqui. E só para terminar essa parte chata, né, que eu sei que é chato, essa parte teórica, mas a gente vai precisar dela lá na frente, eu trouxe aqui o conceito de gerador equivalente, tá? Porque aqui a gente está falando da constante de inércia de uma máquina, da máquina que eu comprei lá, e o cara me informou o J dela. Mas quando eu vou fazer uma simulação, eu não vou modelar máquina por máquina. Eu posso fazer um gerador equivalente, né? Em alguns casos é necessário, transitório eletromagnético, aí é necessário você modelar máquina a máquina. Mas, para algumas simulações, sobretudo de estabilidade eletromecânica, eu posso fazer um equivalente, equivalentar. Tá? Então, como que eu formaria um gerador equivalente lá, de uma usina com 5, 6 máquinas? Eu vou fazer o produto do HI, do H individual de cada máquina, pela sua potência, e depois eu normalizo pela potência total. E isso vai me dar um HEC, um H equivalente, tá? A constante de inércia daquela usina. Ou, se eu estiver falando num sistema, não vou usar o termo ilha agora, mas se eu estiver falando de uma região elétrica, digamos assim, de um bairro, de um polo industrial, eu posso calcular o H equivalente daquela região, né? Daquele sistema isolado ali. Posso calcular o H equivalente do estado do Rio, só separado do resto do SIM, né?
Então, e aí eu trouxe alguns exemplos, né, uns exemplos da literatura de constante de inércia em segundos de alguns tipos de turbina. Então, você vai ver que a turbina a vapor é a que te dá tem uma maior constante de inércia. Ou seja, são as máquinas mais estáveis, tá? Turbina a vapor e turbina a gás, né? Aí, logo ali em terceiro lugar, hidráulica, de 2 a 4 segundos. Eólica, variando de menos de 1 a 4, né? Justamente por aquela questão que eu falei, a depender da topologia do aerogerador, eu vou ter um maior ou menor aproveitamento da inércia dele, né? E solar, evidentemente, zero, né? Para ter constante de inércia, eu tenho que ter algum sistema físico rotativo. Então, uma usina fotovoltaica, por maior que seja, não vai ter constante de inércia. Só se você pegar e rodar o painel dela. Beleza? Essa informação vai ser útil para a gente lá na frente, esse H, que agora eu estou chamando de H equivalente. Mas lá vai ser o H ilha, constante de inércia da ilha elétrica. Bom, então terminada a parte chata aí, eu vou falar brevemente aqui só do topologia do sistema de proteção, tá? Sei que quem trabalha com isso está cansado de ver esse diagrama na frente, mas para quem de repente não está tão habituado com proteção, é bom a gente dar uma pincelada, tá? Então, pessoal, basicamente, eu vou conectar a minha usina no sistema, eu vou definir uma barra de acoplamento comum, tá? Que eu chamei aqui de PAC, ponto de acoplamento comum. Eu escrevia ponto de conexão comum, mas aí ficava PCC, né? Parecia sigla de bandido, aí eu parei, aí agora eu boto PAC. É a barra de interface entre a rede de distribuição e a minha usina, certo? Então, o que está em preto é propriedade minha, vermelho, sistema de distribuição em média tensão, 3.8, transformador da subestação, setor de alta, 138 kV. Então, quando eu vou fazer uma conexão da minha usina à rede, eu vou entrar em contato com a distribuidora e vou pedir o que você quer. Ela vai dizer para mim, eu quero o estudo de proteção, o estudo de coordenação e seletividade, tá? Eu quero que você garanta que a tua usina, um defeito interno na tua usina, não vai prejudicar a minha rede. E que um defeito na minha rede também não vai ficar sendo alimentado pela tua usina. Então, eu precisaria conhecer toda a topologia do sistema? Não. Quando eu solicito as premissas para o estudo de proteção, a distribuidora vai me dar o sistema equivalente dela, tá? O equivalente TVNAM. Geralmente, ela te dá no lado de alta ou de baixo da subestação. Dificilmente ela te dá no ponto de entrega, tá? Se der é luxo, já aconteceu, já vi. Mas se der é luxo. Então, você sabendo o equivalente, por exemplo, na alta, eu posso modelar o transformador, ela vai me informar também, modelo o cabo, sei ali, 500 metros de cabo, 185 milímetros, eu modelo o cabo, né? A gente tem planilhas, programas para fazer isso, e pronto. E a partir daqui eu vou rodar aí o curto-circuito, fluxo de carga, e descobrir os parâmetros em termos de curto-circuito, fluxo e tensão que eu tenho nessa barra, para poder dimensionar o meu sistema de proteção. Tá? Essas informações, assim, por exemplo, o sistema equivalente aqui, ela pode te dar, em geral, ela pode te dar a reatância, R1x1, R0x0, tá? Se ela te dá uma reatância, ela está te dando um equivalente TVNAM, mas ela pode te dar um nível de defeito também, direto. Defeito monofásico, trifásico, simétrico e assimétrico, né? Que nesse caso, se ela te dá a corrente, ela está te dando um equivalente Norton, mas lá da teoria de circuitos, a gente sabe que eles são equivalentes, né? Eu posso converter um Norton para TVNAM e etc. Enfim, são esses dados que a gente vai jogar no software de simulação e rodar e descobrir todos o comportamento desse sistema quando eu tenho um defeito no meu ponto de acoplamento ou quando eu tenho um defeito no ramal, ou quando eu tenho até uma perda do ramal da distribuidora. Tá? Então, eu vou precisar fazer uma amostragem, tá? De tensão e de corrente do meu ponto de conexão comum com a distribuidora, da minha fronteira, tá? E isso é suficiente, tá? Em termos de proteção, isso é suficiente. Todas as funções de proteção, elas trabalham em cima da amostragem da tensão e da corrente apenas, tá?
Esquece, existem proteções que a gente chama de intrínsecas, os transformadores, que é relé de gás, térmico, não estou entrando nisso, estou falando das proteções de corrente, tensão, paralelismo, sincronismo, tá? Então, fator de potência, a gente sabe que fator de potência é ação corrente. Se eu tenho um relé 32, um relé direcional de potência, potência é o produto tensão corrente. Se eu tenho um relé de impedância, por exemplo, a gente sabe que a impedância é a razão tensão corrente, né? Então, todas as grandezas eu posso tirar de tensão e corrente. Frequência. A frequência que o relé 86 trabalha lá, ela é extraída da senoide de tensão também, tá? Então, amostrando tensão das 3 fases de corrente, em termos de proteção, eu tenho tudo que eu preciso para vigiar, supervisionar o meu sistema, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre ilhamento, a gente vai trabalhar em cima de 2 funções especificamente, tá? Aí elas são a ANSI 78 e a ANSI 81R, tá? Que eu vou falar. Aí eu trouxe apenas aqui um exemplo de um diagrama de um relézinho bem simpático, que é o CEL 751, tá? Achei legal que essa versão, tem uma versão nova dele que já vem com esse visor aqui, touchscreen, bem bacana, tá? E aí, algumas versões desse relé, ele já vem com a entrada serial, a porta serial frontal, USB tipo C, né? Então, olha a comodidade, né? Você, parando de usar essa porta RS232, a porta velha. Só que ainda tem modelo do CEL novo, com touchscreen, que está vindo com porta serial RS232. Aí uma vez eu perguntei isso pro cara da CEL, por que bota um touchscreen no relé e não bota uma porta USB? Aí ele também não soube responder por quê. Mas, enfim, vida que segue. Mas CEL é CEL, né? A gente sabe, são equipamentos fantásticos. E dentro desse protetor de alimentador, tá? O 751 é um feeder protector, tá? Eu tenho lá 50, 51, sobrecorrente, sequência positiva, negativa. Tenho 32, direcional de potência, 55, fator de potência, 27, 59, sincronismo, recloser, detecção de arc flash, né? Que é essa cabo de fibra ótica aqui. E tenho escondido lá no canto 2 funções, a 78VS, né, ou Vector Shift, né, a tradução seria o salto vetorial, ou pulo vetorial, enfim, e a 81. Aí a 81 aqui eu tenho, não sei se dá para ler, mas tem 81 O, U e R, tá? Então, quem seria O, U e R? Eu tenho o elemento 81 O, over frequency, tá? Sobre frequência, o elemento 81 U, under frequency, subfrequência, e o elemento 81 R, né? Que esse R é de rates of change of frequency, tá? Taxa de variação de frequência. Essa 81 é esse elemento de taxa de variação aliado ao 78VS, que são as 2 funções que a gente vai discutir aqui hoje. São as 2 principais funções anti-ilhamento. Aqui tem um coordenograma, eu não vou explorar isso, assim, acho que não é o objetivo, mas só coloquei para ilustrar o que é uma topologia, um estudo de proteção, etc. Né? Eu não sei se o Wendler, na palestra dele, ele explorou um pouco o coordenograma, acho que sim, né? Enfim, basicamente, eu tenho aqui uma curva. Quando eu solicito a distribuidora, ela vai me fornecer a curva de atuação do religador dela, do disjuntor dela, ou de qualquer equipamento a montante da minha usina, do meu alimentador, da minha usina, da minha instalação, né? Então, basicamente, a minha obrigação é projetar, né, calcular, dimensionar as funções de sobrecorrente, de forma que eu tenha uma boa coordenação cronológica com a coordenação da concessionária, tá? Ou seja, olhando da esquerda para a direita, aqui, o tempo diminui, corrente aumenta. No caso de um curto-circuito, a minha curva tem que estar atrás, tá? Tem que estar à esquerda da distribuidora. Eu não posso atropelar a curva da distribuidora, tá? A grosso modo, isso é manter uma coordenação com a curva da distribuidora.
tem ali um rebolado, né? Por exemplo, eu tenho a magnetização do meu transformador, é um fenômeno transitório que dura na ordem de 100 milissegundos, então você calcula o teu dial, se você desloca essa curva aqui de forma a dar uma margem aí de 50, 60 milissegundos na inrush, tá? Mas, em alguns casos, eu posso não conseguir coordenar, né? A Enel, por exemplo, ela delimitava, não, eu quero um escalonamento, né? A palavra que a gente utiliza para dizer a distância temporal entre as duas curvas, ela diz, eu quero um escalonamento mínimo de 300 milissegundos. Ou seja, houve um curto-circuito no meio da linha, a tua proteção tem que atuar no mínimo 300 milissegundos antes da minha, tá? Em alguns casos, isso não é tão simples, tá? Sobretudo se você tiver uma taxa de curto-circuito de barra elevada. No caso, taxa de curto-circuito não é nível de curto. Se a proporção da potência da tua usina for muito grande para o alimentador, então você vai ficar em cima da curva. Nesse caso, tem que ser conversado. Você envia desse jeito para a distribuidora ou para a transmissora e conversa com ela. E fala, ó, desculpa, da forma que tal, não tenho como coordenar. Aí ela vai ter que fazer alteração na curva dela, né? Então, enfim, basicamente o coordenograma é o produto, né? É o produto de um estudo de proteção, é o resultado de um estudo de proteção. Até aí, ok? O pessoal tá dando ok aqui. Opa, show de bola. Só vou encher minha água aqui, pessoal. Desculpa, só um pouquinho. Vamos em frente. Aqui só tinha colocado uma foto, né, de até um serviço nosso, né, para na época ilustrar o que é um TC, um TP e tal. E aqui chamando a atenção que isso aqui é um conjunto blindado, tá, de 3.8 kV, de um cliente aqui no Rio. E chamando a atenção que nesse conjunto blindado eu só tenho TC, tá? Eu tenho aqui o TC, entrada do TC, saída e já vai para a cabeça de disjuntor. Eu não tenho TP aqui, mas isso aqui nesse caso era uma carga, tá? Era uma carga grande, de uma instalação grande aí de telecomunicações. Então, em geral, para proteção de carga, a distribuidora não vai exigir, pelo menos aqui, não vai exigir proteção por tensão e frequência, tá? Vai exigir proteção de corrente, tá? Então, 50, 51, sobre a corrente de fase de neutro instantânea temporizada e talvez uma 46. Né? Às vezes nem existe 46, mas bota em um desequilíbrio que é interessante, ajuda a detectar defeito de alta impedância, etc. Tá? Então, basicamente, esse cepanzão aqui, que a gente botou na época, fazia 50, 51, fase neutro, e fazia um 46, 47 só. E agora, vamos aí, então, para o nosso 9.4, tá bem? Vamos para o nosso ponto de interesse, que é discutir o ilhamento. Então, o que seria o ilhamento? Você imagina que eu tenho uma subestação alimentando uma região, uma cidade, um bairro, um parque industrial, e dentro desse sistema elétrico menor, né, sistema de distribuição, eu tenho ali carga e tenho geração, tá? Então, eu posso ter aqui uma fábrica, um site industrial, onde eu tenho uma fábrica de cimento, que tem um sistema solar, por exemplo, abatendo a carga, injetando um pouquinho na rede. Do lado eu posso ter uma outra fábrica que não tem sistema solar, só carga puramente. E daqui eu poderia ter uma outra central geradora biogás também, uma PCH, uma CGH, enfim. Eu tenho um sistema composto de carga e geração, sistema de distribuição composto de carga e geração, onde ocorre uma troca de potência internamente, porém ele é sustentado e alimentado por uma rede forte, tá? E essa rede forte é aquela subestação que a gente falou lá atrás.
E esse alimentador aqui, supondo na premissa de um alimentador radial, tá? Não temalhado, só tem um alimentador, uma linha de distribuição de 13.8, 34,5, que seja, chegando nesse bairro, nesse site, né? Você imagina que eu tive um trip, tá? Por algum motivo, por defeito, por sobrecarga, por manobra equivocada, que seja um motivo, não necessariamente uma falta. Houve um trip e eu abri e eu isolei o meu sistema, a minha região elétrica, eu vou chamar assim, a minha região elétrica do restante da rede elétrica do sistema interligado, tá? Então, quando isso acontece, a gente vai formar o que a gente chama de ilha elétrica, tá? E isso dá muitos problemas, mas muito problema. Então, a princípio, a gente vai entender o seguinte: enquanto eu estava conectado, tá, eu tenho aqui uma tensão V1 com ângulo de fase que está vindo do ramal da distribuidora, da subestação da distribuidora, e essa tensão ela é quase a mesma que chega aqui. A gente pode dizer que é a mesma, né? Tem uma perda, uma diferença, a gente pode dizer que é a mesma. A tensão V2 e um Φ2 que está chegando na GD do cara, na fábrica de cimento, etc. E, naturalmente, essa geração aqui não vai conseguir abater o consumo todo dessa região elétrica, né? Apesar de variar muito de área para área, interior do estado, o nosso sistema de distribuição ainda é majoritariamente carga, né? Ainda é e vai ser por um bom tempo. Tá? Então, ainda que eu tenha uma potência ativa e reativa sendo trocada, a GD joga para cá, essa carga troca com essa, outra usina joga, enfim, naturalmente vai faltar, né? Eu vou ter um déficit aí, e parte da potência que esse cara aqui precisa, por exemplo, vai ser suprido pela rede. Tá? Então, independente da dança das cadeiras que a GD e a carga estão fazendo ali dentro, naturalmente eu vou ter um déficit que vai ser sempre, a rede vai estar sempre à disposição para suprir o possível déficit, seja de potência ativa ou reativa. Tá? Então, qual é a dor de cabeça? Quando ocorre uma abertura, quando ocorre um isolamento, um ilhamento dessa região elétrica. O primeiro problema vai ser na frequência, tá? No indicador de frequência. A gente sabe que eu preciso manter a frequência dentro do valor nominal para manter estabilidade no meu sistema, estabilidade eletromecânica do meu sistema. Numa situação que eu tenho uma potência de geração em alguma região elétrica, ou numa ilha elétrica, uma potência de geração além da potência de carga, meu sistema vai migrar para uma região de sobrefrequência. E se eu tenho uma potência de geração aquém da carga, ele vai migrar para uma região de subfrequência. Tá? Então, lá das equações do fluxo de potência, aquele somatório todo maluco lá que a gente aprendeu, a gente vai perceber que eu só vou ter ali, estabilizar a minha frequência quando o balanço for nulo. Potência de geração tem que ser igual a potência de carga. Perfeito? Então, se a minha balança fechar, se minha potência 1, Q1, for igual a minha potência 2, Q2, na ilha elétrica, ok, 10, beleza. Tá? Isso dificilmente vai acontecer, para não dizer nunca. Né? Dificilmente eu vou ter a formação de uma ilha elétrica onde a GD local vai conseguir dar conta e abater a carga. Então, como o nosso sistema é majoritariamente carga, na hora que houver ilhamento, parte da potência que era suprida para a rede não consegue chegar mais. Ou seja, a minha ilha elétrica descamba para a direita e eu venho para uma região de subfrequência. Apesar de ter geração, de ter uma fotovoltaica, uma PCH, uma CGH, a carga é muito maior. E aquela geração, aquela GD não está dando conta de suprir. Então eu vou cair para uma região de subfrequência. Eu vou perder estabilidade de frequência. O segundo problema é bem mais simples, bem mais óbvio de enxergar, tá? Que está no indicador agora de tensão. Enquanto eu tinha o disjuntor fechado, né, o sistema estava interligado, Danilo, eu tinha aquela tensão... Oi. Desculpe lhe interromper. Alguém, sem querer, compartilhou uma tela rapidamente e tirou a sua. Você pode só compartilhar de novo, por favor? Cuidado aí, pessoal, na hora de mexer aqui no Meet. O cara compartilhou e tirou, só que aí sumiu o seu. Peraí. Não, estou compartilhando ainda, não?
para de compartilhar e coloca de novo, Ok. por gentileza. Voltou? Opa, perfeito. Só coloca em tela cheia aí pra ver se tá tudo ok. Beleza, pode continuar, obrigado. Tá Cuidado aí, certo? pessoal. Beleza. Acidentes acontecem. Então, pessoal, como eu falei lá, quando a gente estava comentando, eu vou ter uma tensão V1, lá a montante do meu alimentador, da minha subestação da distribuidora, e uma tensão V2 que está chegando na ponta da fábrica da GD. Vamos partir da premissa de que elas são iguais, tá? Esquece ali uma perda por ali, perda não, né? Um acúmulo, um armazenamento, uma geração de reativos, esquece isso. Vamos partir do princípio de que os fasores são praticamente idênticos. Se eu tenho um ilhamento, né? Não, antes do ilhamento, esses fasores são aproximadamente iguais em ângulo e módulo, e a diferença, a DDP, a diferença angular entre eles é zero. Ou seja, quem está no meio, quem faz a interface entre a rede e a minha região elétrica, né, a minha futura ilha elétrica, é o disjuntor. Então, no caso da interconexão, a tensão sobre o disjuntor é zero, tá? V1 e V2 são iguais, tá? A diferença é zero. Aí ocorre o ilhamento, por algum motivo qualquer, ocorreu a abertura do ilhamento e eu perdi conexão entre a minha ilha elétrica e o restante do sistema. Então, de repente, o fasor de tensão que a DG, que a distribuição, a geração distribuída está gerando, ele pode ter aumentado o módulo, diminuído o módulo, ele teve um atraso angular, ele teve um adianto angular, enfim. Não, nada mais vai me garantir, a partir do momento que houver a abertura do disjuntor, de que a tensão V2 é igual a tensão V1. Tá? Eu posso ter uma perturbação eletromecânica numa máquina síncrona que vai acabar com a tensão dela, vai reduzir a tensão dela, vai subir a tensão dela, né? Vai tender a subir, no caso. E se... Aí sim, ok, beleza. Aí vamos supor que eu vou querer fechar o disjuntor, novamente. Hoje já está programado, já é um religador, ele já está programado para fazer o recloser, né? Eu corro o risco de tentar fechar o disjuntor para desfazer o ilhamento numa situação onde os fasores V2 e V1 não são iguais. Eu tenho um ΔV. Eu tenho a diferença de potencial em cima do disjuntor. Aí, meu amigo, se você tenta fechar o disjuntor, é pancada na cabeça do disjuntor. Tá? A gente sabe que dificilmente esse fechamento do disjuntor ia acontecer porque a gente tem lá a nossa salvaguarda, que é a função ANSI 25, né, o cheque de sincronismo. Então, na hora que o cheque de sincronismo pegasse esse ΔV, essa diferença fasorial aí, diferença de potencial fasorial, ele não ia permitir o fechamento. Mas você vai ver de tudo na vida. Então, tem religador velho que de repente não vai fazer um cheque de sincronismo. Ele vai abrir, ele vai ilhar um bairro, por exemplo, daqui a alguns milissegundos ou um segundo, ele vai tentar fechar de novo e ele pode encontrar na frente dele uma tensão da ilha que não é igual à tensão da rede. Tá? Então, seu religador, seu disjuntor, ele corre o risco de voar pelos ares. Tá? Danilo, então, resumo da ideia. Oi. Opa. Isso que você está comentando é o que a gente também estuda de out of phase, quando você tenta fechar o disjuntor fora de fase do teu gerador, por exemplo, com a rede, e aí dá problema. Exatamente. Tá? Numa condição normal, o disjuntor não poderia nem fechar. Tá? O relé, o IED de proteção, ele tem que fazer um check de sincronismo, um ANSI 25, onde ele vai permitir um desvio mínimo de frequência, um desvio mínimo de tensão, tá? E um desvio mínimo de ângulo também. Magnitude da tensão, ângulo da tensão e diferença de frequência. Ele vai ter ali um threshold. Se tiver uma diferença muito grande na magnitude do fasor, no ângulo do fasor ou na frequência, ele não vai permitir o religamento. Tá? Não vai permitir. Então, a gente está partindo da premissa de que tem um relé ótimo ali que está fazendo perfeitamente e que está bem parametrizado. E muitas vezes isso não é verdade. Tá? Danilo. Opa. Danilo, Fernando Diniz aqui falando. Eu acho que o Hendrick, ele perguntou, por exemplo, quando faz estudo de TRT do disjuntor, tem vários tipos de faltas que pode ter,
falta quilométrica, falta terminal, mas também tem uma manobra no disjuntor que é o out of phase, né? Você está fechando o disjuntor, você está abrindo o disjuntor quando o sistema está com essa questão de ângulo, quando os ângulos não estão em fases, né? Aí o disjuntor tem a envoltória dele lá, e se extrapolar, é o que você falou, o disjuntor vai pro pau. Eu não sei se para esses casos de sistema de direção distribuída que você está comentando, se esse tipo de análise também é feita justamente para você poder talvez verificar um ângulo possível de manobra desse disjuntor. Tá. Se um religador. Não, entendi. Se um religador de média tensão, ele vai fazer um monitoramento do ângulo para fazer um fechamento ou uma abertura. Não. Não seria a questão de monitoramento, porque aí eu entendo que vai ter a questão do 25, que ele vai verificar lá as condições de módulo, ângulo e frequência. Porém, qual é o ângulo que ele vai verificar? Esse ângulo tem que vir a partir de algum tipo de simulação. Aí eu não sei se ele é um transitório de eletromecânico, ou se também é considerado, por exemplo, um transitório eletromagnético, para você saber se o disjuntor é possível de fazer essa manobra fora de fase. Porque imagina que, eu acho que você vai comentar mais para frente, talvez, você faz uma simulação de um transitório eletromecânico. Aí você vê lá que tem estabilidade se você, de repente, fechar esse disjuntor com ângulo entre as duas barras de 25 graus. Porém, num transitório eletromagnético, se você faz essa mesma simulação, você pode extrapolar a capacidade diélétrica do disjuntor de fazer essa manobra. E mesmo o relé 25 permitindo essa manobra, esse fechamento, a capacidade do disjuntor não suportaria, ou do religador, e ele iria pro pau do mesmo jeito. Eu não sei se para esses casos esse tipo de análise é feito. Para GD isso não é feito. Estudo de coordenação de isolamento e transitório eletromagnético para alimentador de GD, de distribuição, isso não é feito. Tá? Eu acho que eu vi um estudo de TRT sendo feito para uma subestação de distribuição 138 para 69 kV. Agora, para 138 kV, eu te garanto que não é feito. Tá? Mas, não, você está correto, eu entendi a questão, né? O ângulo de abertura para que a TRT na cabeça do disjuntor, quando ele abrir, não vai extrapolar o isolamento dele. Né? Seria superação do equipamento, uma avaliação de superação do equipamento, né? Para aquela questão, porque para aquela condição operativa. Não. Mas é mais para essa simulação de fora de fase, porque tem, quando você faz lá na rede básica esse tipo de simulação, o ONS solicita que seja feita essa manobra também, você desconectando o sistema, um sistema do outro sistema, você, de alguma forma, faz com que o ângulo do sistema A seja quase o oposto do sistema B, e você tente fazer essa manobra com o sistema, religar o disjuntor com esse sistema completamente fora de fase. Que seria o pior caso da TRT, no caso, seria isso, né? Não é o pior caso da TRT, mas é um caso possível, né? Além dos outros lá, que é falta terminal, quilométrica e etc, né? Mas é mais uma análise para ser feita no disjuntor. Mas pelo que você falou na GD e na média distribuição, isso não é feito. Não é feito. Tá. Perfeito. Eu citei o 25, eu citei a função 25, mas na verdade, no caso de um sistema de distribuição 3.8, 25, uma GD, esse 25 vai estar na usina, tá? É a tua usina que vai fazer a verificação de sincronismo, porque o religador da rede, o religador do ramal de rua, ele é justamente programado para fazer o religamento em qualquer condição, tá? Ele não vai esperar alguma coisa para fazer um religamento. A ideia dele é restabelecer, fazer a extinção da ilha, tá? Independente se a tensão já caiu, se a tensão está próxima da nominal, se tinha uma frequência passante elevada ou não, tá? Ele tem que suportar isso, essa pancada do religamento. Então, sim, claro, eu poderia ter uma condição onde eu vou ter uma tensão transitória em cima do religador, vou ter uma condição de tensão transitória em cima do religador que pode violar a capacidade de isolamento dele. Agora, dizer que fazem estudo para regulador de rua, não, fazem não. E Danilo,
O Roberto Opa. Su quer falar algo. Pode falar, Roberto. Opa, Não, o pessoal tá confundindo um pouco as bolas aí, né? Porque esse religador aí geralmente é de média tensão, é né? de média. Só vai Isso, fazer um religamento com falta de tensão, né? Se tiver tensão, ele não religa, né? isso. Então você não precisa verificar out of phase, porque a GD está desligada, em tese, né? Não vai ter TRT de out of phase, não vai ter discordância de fase, e não vai precisar avaliar o delta P lá uma usina de geração, digamos, hidráulica, ou a vapor, né? Que você religa você fecha, você faz o sincronismo com o terminal energizado, o terminal do gerador energizado, né? Não precisa. Sim, sim. Esse religamento normalmente é feito sem tensão, né? Exatamente, É feito lá justamente por isso que eu preciso das funções de proteção e entilhamento, para tirar uma GD que porventura esteja ali, para ele fazer o religamento sem tensão. Tá? E aí o 25 só é feito lá no Na usina. aerogerador, né? Isso, na usina, exatamente. Exatamente. No caso aqui, o TRT, a grosso modo, a gente poderia ter, tá? Se eu abrisse subitamente esse religador aqui, eu estou interrompendo uma corrente que está passando para a carga, tá? E eu teria um transitório em cima na cabeça do meu religador, na cabeça do meu disjuntor, tá? Mas eu entendi que a pergunta do pessoal aí foi se é feito esse tipo de estudo transitório eletromagnético para a GD, tá? E para a GD, eu acredito que não. Agora eu entendi aí o ponto, porque quando você desconecta esse circuit breaker aí, o triple, o que está no desenho, Isso, vai ficar ilhado o site aí, o que está chamado de Power Island. isso. Aí, provavelmente, a proteção de ilhamento vai desconectar a geração distribuída. Ela tem que fazer isso. Após isso, aqui vai ficar em vazio. Aí vai religar o disjuntor e depois a usina vai voltar. Exatamente, exatamente. Ok. Esse aí é o caminho saudável, tá? Saudável. Então, por isso que eu tenho que ter a proteção de filamentos, tá? Aí, resumindo, vocês também ajudaram a explicar a dor de cabeça, o problema. Por isso, tanto pelo problema da questão do balanço de potência e da subfrequência, quanto pela questão da tensão, a filosofia atual de proteção de GD entende que operar GD, geração de forma ilhada, não é seguro, tá? E qualquer geração que esteja numa ilha elétrica tem que se desconectar instantaneamente, justamente por isso. Para que, primeiro que eu vou ter um problema de frequência que pode tirar o sincronismo de outras máquinas, tá? E eu posso ter o problema da tensão. Na hora que o meu religador tentar voltar, fechar, né, bater um urubu, sei lá, algum problema, ele abriu, na hora que ele tenta voltar, ele encontra uma tensão na frente dele que está vindo de uma PCH, de uma CGH, de uma fotovoltaica. Então, a filosofia diz, não é para ter essa tensão. Ocorreu o ilhamento, o teu relé anti-ilhamento da tua usina tem que atuar e fazer a desconexão imediata. Aí eu volto com a rede, estabilizo a rede, depois que eu voltar e fizer a conexão, beleza, extinguir a ilha elétrica, aí o cara volta com a carga, volta com a fábrica, volta com a GD, com a solar, e tudo volta a ser feliz como sempre foi. Perfeito, Beleza? Danilo, ficou claro. O João Bispo aqui está perguntando se existe algum time delay após você verificar que deu sincronismo para você fechar o seu disjuntor da usina. Eu imagino que não, né? Sincronizou, está permitido. Não, sincronizou, está permitido. Perfeito. Sincronizou, está permitido, isso. A gente tem ali um delay que eu vou explicar no final, que na verdade é o delay de atuação da função de sincronismo, tá? Para ela tripar a tua usina. Aí eu tenho uma margem, tem que ter uma margem, que eu vou falar, né? Mas o delay pós-verificação, ó, que passou na verificação de sync check, não. Ok. Certo? Então, pessoal, ok. Então, a gente já entendeu que o ilhamento ele cria um sistema elétrico instável, tanto em termos de tensão quanto em termos de frequência.
Muito dificilmente haverá balanço de potência numa ilha elétrica, e logo a atual filosofia de proteção entende que houve ilhamento, eu tenho que fazer a desconexão mais rápida possível de toda geração que tiver na ilha, certo? Beleza, e agora como que eu faço isso? Bom, nós temos aí algumas funções de proteção no CELES para fazer a detecção do ilhamento. Hoje nós vamos falar da ROCOF, tá? 81R, né? Rate of Change of Frequency, a taxa de variação da frequência, e do salto vetorial, tá? A ANSI 79. Tem também essa função aqui, a ROCUVO. Ela não é comum, tá? Existe, ela é tratada, simulada na literatura, mas ela não é natural no chalé de proteção, tá? Você poderia programar através de uma lógica. Ela não vai embarcada. Que seria a taxa de variação de sequência negativa, tá? Então, uma coisa interessante, a variação na frequência, a gente entendeu que a gente vai ter, né? Eu vou migrar para sub e sobre frequência. Uma variação, salto vetorial de tensão, a gente também pode ter, vai explicar na frente. Agora, em que situação que eu teria uma taxa de variação da tensão de sequência negativa? Né? Você imagina que eu não tive falta, não tive curto-circuito, não tive corrente subindo pelo neutro, nada disso. Porém, meu relé identificou um súbito aparecimento de tensão de sequência negativa no sistema. O que poderia produzir isso? O que poderia levar a isso? Poderia ser uma abertura monopolar, correto? Né? Ou seja, não perdi o ramal inteiro da distribuidora, mas eu perdi uma fase ou duas fases. Então, não vou ter uma sobrecorrente no sistema, mas eu vou ter um súbito aparecimento de componente de sequência negativa. Então, não chega a ser um ilhamento completo, né? A gente poderia dizer que seria um ilhamento parcial, vamos assim dizer, mas também tenho, só para a gente saber, né, eu tenho aí essa aliada na detecção de uma abertura parcial, de uma abertura monopolar ou bipolar do ramal, certo? Então, a primeira função, a ROCOF, ANSI 81R, ou também alguns chamam de 81 DFDT, derivada da frequência, tá? A ROCOF, assim, Bom, quando eu tiver o ilhamento, o meu sistema, a gente já entendeu que ele vai tender a migrar para uma região de sobrefrequência ou subfrequência, né? Então, eu não poderia muito bem deixar as funções 81O e 81 resolverem o problema? Não. Não poderia, mas elas iriam atuar de forma retardada, tá? Quando eu tenho ilhamento, eu quero fazer a detecção rápida do ilhamento. Então, a estratégia da ROCOF é olhar para a derivada da frequência, né? E lá, da teoria de controle clássico, a gente sabe que um controlador, um filtro derivativo, ele tem uma resposta muito mais rápida do que um proporcional integral. Então, a estratégia dela é detectar distúrbio de frequência de forma muito rápida. Então, se eu pegar aqui, eu sei que a derivada da frequência, né, a taxa de variação da frequência, ela vai depender da resiliência eletromecânica do meu sistema, naturalmente, né? Então, eu vou fazer uma comparação entre um sistema de baixa inércia e alta inércia, tá? Na equação da derivada, olha quem você nota, ela vai ser proporcional à frequência, a F0, claro, vai ser inversamente proporcional àquele H que a gente tanto falou, né? E vai ser diretamente proporcional ao mismatch, à diferença, ao desbalanço. Então, nesse caso aqui, eu tive algum evento, eu estou comparando o sistema azul, o sistema de alta inércia, com o sistema vermelho, o sistema de baixa inércia. Notoriamente, eu tive uma perturbação em frequência muito maior no sistema de baixa inércia, certo? No sistema de baixo H. Esse H, no caso aqui, eu poderia estar chamando de H ilha, né? A constante de inércia da ilha. Eu fui nessa região elétrica. Fiz o somatório e levantamento da constante de inércia desse aerogerador, de uma biogás, solar não tem, de alguma outra máquina porventura. Então, eu achei um H equivalente, tá? Um HEC, né? E quando houver o ilhamento,
eu vou depender do HEC da ilha, do H-ilha, para garantir a mínima resiliência que ele puder para a minha ilha. Né? Então, se eu tenho uma ilha razoavelmente forte, onde eu tenho CGH, PCH, máquina síncrona, eu posso ter uma variação, uma perturbação de frequência mais singela, né? Mais atenuada. Agora, se eu tenho uma ilha que ela tem baixa inércia, né? Uma ilha que tem pouca CGH, ela tem mais fotovoltaica, eu vou ter um módulo da derivada muito maior. Então, eu vou observar esse comportamento da curva em vermelho. Tá? Aí, o que é interessante, a gente viu lá na tabela que o H, a constante de inércia de uma fotovoltaica é zero, é nula. Né? Então, se H tende a zero, a derivada tende a infinito. Ou seja, eu nem iria ver um comportamento ondulatório. Na hora que houvesse o ilhamento, a frequência morre quase que instantaneamente. Tá? E outro ponto aqui, para a gente falar dessa função, é diretamente proporcional ao mismatch, sendo ter potência de geração menos potência de carga. Ou seja, se eu tenho houve um ilhamento, e na ilha elétrica eu tenho a potência de geração maior do que a carga, que seria um cenário difícil, eu tenho uma derivada positiva. Ou seja, eu teria um overshoot de frequência. Se eu tenho um ilhamento onde a potência de geração é menor do que a carga, né, que naturalmente é o que vai acontecer, eu tenho um módulo negativo da derivada. Ou seja, um módulo não, uma magnitude negativa da derivada, um valor negativo da derivada. Ou seja, eu vou ter um undershoot na frequência. Perfeito? Então, e por que eu citei aqui também? Ela deve ter um atraso intencional, ela deve ter um delay, tá? Essa função. Porque se você dimensiona uma ROCOF muito apertada, tá? Muito sensível e sem delay, você corre risco de trip indevido quando houver uma variação normal de carga. Então, quando eu tiver uma tomada forte de carga na rede, eu vou ter oscilação de frequência. Quando eu tiver uma saída súbita de geração, eu vou ter oscilação de frequência. Então, quando eu tiver um curto-circuito, ainda que seja uma falta, eu vou ter uma perturbação em frequência. Então, ainda que seja uma falta leve, digamos assim, que o sistema tem condição de atravessar, ele vai enxergar uma variação, uma perturbação em frequência, mas ele tem que ter ali um threshold, um delay para dar tempo, né? Para dar tempo, amortizar a oscilação de frequência e tudo voltar a ser feliz, né? Então, sobre a ROCOF, tranquilo? Até aí, ok? Tudo ok. Tranquilo. E nossa segunda função de detecção aí, trabalha em conjunto com a ROCOF, é o salto vetorial, tá? Indicada pelo número ANSI 79. Alguns relés, como estava lá no céu, estava 79 VS, que seria Vector Shift. Ou eu já vi também VVS, Voltage Vector Shift. Já vi Vector Jump também, enfim. Cada fabricante dá um nome, mas o código principal da função é o ANSI 79. Tá? E temos que ter cuidado para não confundir 79 com a 79 Power Swing, tá? É oscilação de potência. São princípios totalmente diferentes. Tá? Não vou falar sobre ela aqui, a gente pode discutir depois lá no grupo, tá? Mas a Power Swing numa máquina síncrona também consegue ajudar na detecção de giramento, tá? Mas tem um princípio de atuação totalmente diferente do salto vetorial, tá? Power Swing é um relé de impedância que está olhando para trás, para o estator da máquina, tá? E o salto vetorial ele é uma função que vai monitorar o ângulo da tensão que está chegando ali. Tá? Então, pessoal, eu estou na minha usina, na minha GD, sendo alimentado pela distribuidora. Eu tenho, claro, ainda que eu seja uma máquina síncrona, eu estou olhando para frente e vendo um sistema muito maior do que eu. Estou vendo, literalmente, o sistema nacional, interligado nacional, né? Então, eu tenho uma referência, eu tenho um HEC, né, uma constante de inércia do meu sistema, enorme na frente da minha usina. Então, quem estabelece a referência de tensão é o sistema. Tá? O módulo e a fase e o ângulo, o módulo e o ângulo da tensão que vão chegar no meu ponto de acoplamento comum, ele é majoritariamente determinado pelo sistema, pela resiliência do sistema. Então, o meu relé de salto vetorial,
ele vai ficar fazendo monitoramento da tensão, tá? Ele está olhando para a senoide a cada 2 ciclos, 3 ciclos e monitorando o andamento da senoide. E vamos supor que subitamente houve um deslocamento de fase, tá? Esse dente que vocês estão vendo aqui não é um afundamento, não é um seg-swell, ele é literalmente como se alguém tivesse dado um tapa e a senoide correu, tá? Ela correu um pouco para trás. Tá? Então, é isso que a gente chama de salto vetorial, uma variação súbita, ainda que não tenha tido sub- ou sobretensão, afundamento, eu tive uma súbita variação em algum momento do meu ângulo, do ângulo da tensão de fase. Então, o que o relé pensa? Assim, eu não conseguiria, a tua usina, o teu sistema não tem inércia suficiente para conseguir fazer uma alteração da fase da tensão. Tá? Uma PCH, uma solar, uma eólica de pequeno porte não vai ter nunca inércia para conseguir alterar a tensão de referência da rede. Então, quando ocorre uma variação desse tipo, o relé entende o seguinte: houve perda de uma grande referência de tensão. Eu perdi a comunicação com um sistema de alta inércia, com um sistema muito resiliente. Ah, mas ainda tem tensão. Beleza, ainda tem tensão. A tensão pode estar vindo de uma PCH, de uma CGH próxima, de um sistema de bateria, sei lá. A tensão, alguém que está te fornecendo tensão, mas esse alguém não era o alguém que te fornecia 3 ciclos atrás. Para ter acontecido uma coisa dessa, é porque você perdeu comunicação com uma grande referência. E, em termos de GD, perder comunicação com uma grande referência significa ilhamento. Tá? Então, basicamente, o meu relé, o salto vetorial, ele continua monitorando a tensão V2, ele está enxergando uma tensão V2, está lá bonitinho e tal, só que ele percebeu que essa tensão sofreu um deslocamento, uma variação em relação à antiga tensão V1. Então, na cabeça do relé, digamos assim, ele entende que isso aqui foi aberto. Tá? Ele entende que isso aí foi aberto, que ele perdeu a comunicação com o sistema de grande porte. Né? Então, ele tá vendo aí uma tensão residual durante alguns ciclos, tá? Mas ele sabe que ele perdeu a comunicação com a rede maior. Então, qual seria e por que ele é um aliado por que o salto vetorial é um aliado da Rocoff, né? Ele consegue fazer a detecção de um ilhamento escondido, por exemplo. O que seria um ilhamento escondido, né? De difícil detecção. Vamos supor, no caso hipotético, aonde eu tive um ilhamento e essa ilha elétrica ela está balanceada em termos de potência. Eu tenho lá 20 MB de usina e tenho 20 MB de carga. Tá? Bota um chorinho aí das perdas aí. Vamos supor. Isso pode acontecer em algum local em algum dia. Então, eu teria um ilhamento, mas o relé Rocoff não ia conseguir detectar, porque eu ia ter um mismatch nulo, logo uma derivada nula, ou muito pequena. Ele ia achar que aquilo ali é uma, sei lá, uma tomada de carga, um urubu bateu na rede, deu uma falta e saiu fora. Ele não ia conseguir perceber o ilhamento, caso houvesse balanço. Mas o relé de salto vetorial perceberia. Ele poderia enxergar um deslocamento de fase que, para ele, na cabeça dele, soa muito estranho. E soa como desconexão de um sistema de grande porte. Tá? Aí eu tenho aí alguns... no caso do salto vetorial, tá, pessoal? Como ele está monitorando um fenômeno em termos de ângulo da tensão que só vai acontecer quando eu tiver uma grande perda de referência, ele, em geral, é um relé de atuação instantânea. Tá? A distribuidora não vai te permitir colocar delay no salto vetorial. Atuação instantânea. Ele tem que ter aí um threshold e um bloqueio por tensão, uma restrição por tensão. Evidentemente, se morreu tensão, acabou a tensão, o relé pode fazer uma leitura errada e atuar. Então, se a usina está desligada, se o ramal caiu, ele não tem que atuar. Ele tem que atuar se a tensão estiver dentro dos valores nominais e houver um ilhamento. Ele pode ser sensível também a fenômenos de qualidade de energia. Tá? Se eu tiver aí muito afundamento de tensão, o que é normal no sistema de distribuição, sobretudo em área rural, assim, é uma tragédia a qualidade de energia, os alimentadores, ele pode ser sensível. Então, eu já vi um caso de uma usina que nós tínhamos feito um estudo, uma fotovoltaica, que estava tendo trip por 79. E naquele caso a gente já sabia que a qualidade era muito ruim. A
gente já tinha feito uma análise de qualidade de uma campanha e já sabia que era muito ruim. Afundamento toda hora, interrupção momentânea. E estava vendo trip, o 79. Então a gente chegou à conclusão de elevar aí, né, o limite, o pick-up dele aí, se eu não me engano, na época estava com 2 graus, né, a gente colocou para 5, 6, aí resolveu, parou de derrubar a usina, tá? Então essa é uma desvantagem dele. E agora, brevemente, eu vou mostrar aqui um exemplo, um trabalho onde a gente faz aí algumas simulações para ter aí, balizar um parâmetro, dimensionar essas funções, tá? Nesse exemplo aqui, isso aqui é uma na rede, tá? Eu estou simulando, eu estou fazendo um estudo de conexão de uma PCH, uma pequena central hidrelétrica de 14 megawatts, tá? Isso aqui é o sistema de 138 kV da Enel, aqui no interior do nosso estado. Essa aqui é a subestação Macabu, 138. Aqui é Rocha Leão, 34,5, ali perto de Macaé. E aqui é Ilha dos Pombos, da Light, já é da Light. Ali perto da fronteira com Minas. E esse é cessante, uma PCH de 14 MB, está equivalentado aqui, tá? São 4 máquinas, se eu não me engano. Ele vai subir na casa de força, vai levar 15 km em 34,5 e vai chegar no seccionamento, ele vai jogar para 138, despachar e faturar no 138. Então, nós tivemos que fazer todos os estudos de curto, de fluxo, de proteção, de estabilidade eletromecânica, né? Até o de proteção está sendo feito ainda, porque eu vou ter aí teleproteção nessa linha. Eu tenho um sistema de teleproteção aqui, vou ter um Oplat, tá? A gente está até comprando agora, fazendo aquisição já de bobina de bloqueio, caixa de sintonia. Essa linha aqui, ela tem um sistema de teleproteção bem até um DUT, né? O Direct Underwriting Transfer Trip, que é uma das lógicas de teleproteção mais simples que tem, né? Deu trip aí, eu dou aqui também. Então, eu tenho outros problemas também. Eu posso ter um problema de weakening feed, né? Porque eu tenho aqui uma barra forte, que é a Ilha dos Pombos, mais forte do que Macabu. E eu no meio, no seccionamento a 40 quilômetros aqui, mais ou menos, eu vou botar uma geração de 14 mega. Então, eu tenho aquele problema eu posso ter uma falta que minha usina não alimenta a falta e não percebe, né? A famosa função 27 weakening feed, enfim. Então, a gente está aí fazendo análise da parte de proteção, da teleproteção, para saber como que isso aqui vai se comportar. Então, fomos para a Anatem e fizemos diversas simulações, né? Curto monofásico com impedância, trifásico, curto sólido, enfim, abertura de linha, abertura de rejeição de carga, tira essa carga, bota carga, enfim. No caso aqui, e o ilhamento também, né? No caso desse sistema, se eu quiser ilhar esse sistema, eu tenho que abrir, e não é um sistema radial, né? Eu tenho que abrir 2 subestações. Então, eu tenho que abrir para fazer o ilhamento. Eu abri Macabu e abri Ilha dos Pombos, tá? Abri a alta aqui deles. Então, eu crio uma ilha elétrica que passa nesse sentido, onde eu estou contornando com laser. Eu pego a minha usina, pego os 2 circuitos também, tá? De 138 kV e pego diversas cargas que eu tenho na região. Então, eu tenho carga aqui no setor de 69 kV, eu tenho 3 fábricas de cimento lá, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Antiga Mauá, Antiga Alvorada e tem mais uma aqui, em algum lugar. São 3, acho que está aqui. Aqui, Votorantim também está aqui. São 3, né? São cargas grandes comparadas ao despacho da usina, né? Você está vendo aqui, ó, está batendo 9 mega, a usina de 14. Ou seja, era uma simulação interessante, porque eu teria cenários onde a geração poderia estar perto da carga, a carga muito superior, enfim. Então, uma simulação feita curto-circuito monofásico, esse curto aqui, é nessa barra aqui, tá? Esse defeito. Na barra que faz o seccionamento da linha. Então, eu tenho um curto monofásico sem ilhamento, tá? Apliquei um curto monofásico sólido sem ilhamento naquela barra de seccionamento. O que acontece? Aqui eu plotei as frequências. Tanto a frequência do seccionamento, quanto da PCH, quanto da Macabu 138, quanto da Ilha dos Pombos 138, quanto de uma carga próxima dali. Então eu observo que a frequência, ela
tem uma variação, né, tem uma variação violenta ali nos primeiros milissegundos, mas ela entra em regime logo em 4 segundos, tá? Então, quer dizer, isso aqui é uma situação bacana, tá? Realmente, frequência tem que estabilizar, em termos de estabilidade eletromecânica, tá? Ela tem que estabilizar em menos de 5 segundos, menos de 4, se estabilizar em 3, ótimo. Então, nesse caso, o meu relé, o Rocoff, ele iria sentir uma derivada de frequência? Lógico que iria, né? Só que ele não deveria atuar. Eu não quero que ele atue nessa situação, porque aqui eu tive uma falta sem ilhamento. Então, ele tem que ter um limite, tanto um threshold quanto um delay, para suportar essa oscilação, deixar o sistema entrar em regime e ele não atua. A máquina volta para o sincronismo e tudo volta a ser feliz. Potência de geração da máquina aqui, né, que vai estar muito associada ao ângulo delta dela também. Tem uma variação violenta nos primeiros milissegundos, mas consegue estabilizar, consegue entrar em regime ali com 6, 8 segundos, tá? Então, o ângulo delta entrando, estabilizando em menos de 10 segundos, para a GD está ótimo, tá? O resultado está uma maravilha. Tensão. Aqui o Anatem, ele dá tensão de sequência positiva para a gente, tá? Sempre sequência positiva. Então, eu tive um curto monofásico sólido e o afundamento de tensão de sequência positiva para monofásicos é na ordem de 0,65 mesmo, PU. Então, novamente, tive um afundamento de tensão significativo, tive um overshoot de restabelecimento, né? E natural, né? Eu fiz o restabelecimento, eu vou ter um overshoot, eu vou ter um transitório ali em cima dos equipamentos, mas você percebe que aqui, em 2 segundos, mais ou menos, a tensão já voltou para regime e já estabilizou. Então, são situações onde eu tenho um defeito que vai acontecer, mas eu não quero atuação indesejada no meu relé. Ele tem que suportar, ele tem que atravessar essas contingências, certo? E aqui eu tenho a situação no mesmo sistema, onde eu apliquei uma falta em T igual a 1 segundo, 1,0, limpei 200 milissegundos depois, limpei fazendo ilhamento geral, tá? Limpei fazendo ilhamento geral. A falta comeu por 200 milissegundos, e em seguida eu abri a distribuidora, abri a linha e deixei ilhada, e não retornei mais. Então, o que você percebe? A frequência, ela tem ali uma variação acentuada durante a falta, tá? Isso aqui é sob falta. E após o ilhamento, ela começa a disparar. Então, provavelmente aqui foi um caso onde eu tinha baixa carga, baixo despacho, e a usina está sozinha tentando injetar frequência onde não tem. Tentando alimentar uma carga que não bate com o seu despacho. Então, que resultado? A frequência está disparando. E vai tender, com 3 segundos, já está chegando a 70 Hz. Então, a gente sabe que frequência 70 Hz é uma coisa absurda e real, tá? Eu tenho ali uma oscilação, um comportamento senoidal, que é o ângulo de carga da máquina tentando retomar a estabilidade. Então, é como se ela estivesse acelerando, freando, gerando, motorizando, tentando se estabilizar, mas não vai, já está claro que ela não vai estabilizar. Então, nesse caso, a gente mede a diferença de frequência aí, coisa de 30, 40, pode ser milissegundos após a limpeza da falta, após o ilhamento, que seria o tempo que teu relé demoraria para enxergar, e mede num delta de 10 milissegundos, tá? Aqui, o zoom vai ficar pequeno, né? Mas já dá para perceber aqui, pela posição da senoide, que eu vou ter que eu estou numa região de subida, né? A frequência está subindo. Então, eu vou com o cursor, meço F1, dou um passo de 10 milissegundos, meço F2, vou na planilha e faço razão. Então, aquela ali é a taxa de variação de frequência para aquela falta, né? Vou encontrar um valor 8 Hz por segundo, alguma coisa assim. 8, 7, 5 Hz por segundo. Então, do sistema, né? Então, eu vou e dimensiono o meu relé de Rocoff, o meu relé de frequência, com valor abaixo disso, de forma que ele fique sensível a isso. De forma que, quando isso aconteça, ele vai tripar na hora e vai fazer a desconexão da máquina. Porque ele está claro que foi ilhamento geral, né? Aqui, na mesma situação, no ilhamento geral, eu estou monitorando aqui eu estou monitorando, evidentemente, frequência, né? Está aqui Fmac.
e aqui eu estou monitorando o ângulo da tensão, tá? Então, eu tinha um ângulo dessa barra, um ângulo qualquer, né? Um ângulo que depende do despacho ativo dessa barra, né, em relação ao restante do sistema. Houve a perturbação e esse ângulo começou a variar. Ele pode subir ou pode descer, porque eu perdi a referência. Então, nesse caso, em alguns 20, 40 milissegundos após o ilhamento geral, que está acontecendo em t igual a 1 segundo, eu tive uma variação. Eu saí de um ângulo e fui para o outro. O meu relé de salto vetorial, ele vai olhar para o ângulo que está aqui e falar, pô, mas subitamente esse ângulo saiu de menos 40 e veio para menos 45. Então, ele entende que quem produziu isso aqui foi a desconexão com uma grande referência de tensão. Então, eu vou medir, após 20, 30 milissegundos, o valor dessa abertura angular, comparar com o valor de regime e dizer, ó, caso aconteça essa falta nessa magnitude, eu vou ter aí um salto vetorial de 20 graus, 25 graus, que seja. Então, eu vou e parametrizo o meu relé no valor abaixo disso, de forma que ele fique sensível a esse tipo de ilhamento. Tá? E aqui eu peguei o ângulo delta da máquina, né, o ângulo de carga da máquina, que a gente chama, que é o ângulo que está associado ao despacho ativo dela. Esse ângulo ele é uma comparação, tá? Ele está sempre comparando o ângulo do rotor da máquina com alguma referência, né? Com alguma referência externa. No caso aqui no Anatem, a gente teve a opção de plotar o ângulo delta, o ângulo de carga da máquina síncrona, em relação ao centro de massa da ilha que ele ocupa e em relação à ilha solteira, que é o que é utilizado como centro de massa nos casos do Anafaz e Anarrede, né? Nos casos do par do NS. Então, você percebe que quando eu tiver um ilhamento, quando eu não estou ilhado, tá? Estou interligado ainda. Quem é o centro de massa do sistema? Vai ser o H equivalente, vai ser a inércia equivalente de todas as máquinas que estão conectadas na rede elétrica no Brasil, certo? Tanto no sistema de distribuição quanto na rede básica. Eu faço aquele somatório que a gente mostrou, e eu tenho um centro de massa. Quando eu tenho um ilhamento, ilhei minha GD, quem é o centro de massa que ela está enxergando? Ela está olhando para fora e está vendo o centro de massa de uma ilha elétrica. Né? Então, se ela é a única geração síncrona presente na ilha, o centro de massa é só ela. Que nesse caso foi. Nesse sistema, eu só tinha ela de PCH modelado aqui, o resto era carga. Então, quem é o centro de massa que sobrou quando houve o ilhamento? Só a minha PCH. Então, fazendo a diferença, houve o ilhamento, o ângulo delta dela foi a zero, em relação ao centro de massa dela, certo? Faz sentido. Em relação à ilha solteira, eu não coloquei aqui, mas se vocês... eu posso mostrar depois no grupo, esse ângulo aqui, ele começa a aumentar indefinidamente, e vai aumentando, tendendo ao infinito. Após ali 10 segundos, ele entra numa exponencial que ele sobe, vai embora. Por quê? Na verdade, se trata de um erro numérico, tá? O software está tentando calcular a diferença entre um ângulo de uma ilha com o restante do sistema. Então, ele não consegue fazer essa comparação, porque houve o ilhamento, está desconectado. Então, ele vai aumentar indefinidamente, mas esse aumento indefinido que vai ter em relação à usina de ilha solteira é só um erro numérico, tá? Justamente porque eu não consigo essa conexão. Então, resumindo, vou tabelar, vou fazer vários casos, tá, pessoal? A gente faz ilhamento com curto-circuito, monofásico, trifásico, sólido, ilhamento sem curto, abertura súbita, tá? Ilhamento súbito. E a gente vai escolher os casos. Na verdade, a distribuidora ela já tem uma tabela. A Enel ela já te dizia assim, ó, para curto trifásico eu quero que atue, para ilhamento geral atua, para ilhamento com 100% atua. Ela já tem um pré-requisito. Então, nesse caso, o dimensionamento ficou dessa forma. Função 78, salto vetorial, eu vou dar uma abertura angular máxima de 10 graus, tá? Então, acima de 10 graus de abertura súbita de ângulo, o relé entende que houve ilhamento, tá? É uma mudança muito brusca no fasor da tensão.
eu tenho um bloqueio aí de 15%, na verdade esse 15% aí está subtraindo, tá? Ou seja, se a tensão baixar de 85% do valor nominal, o relé bloqueia, não atua, tá? Então 15% é a diferença, tá? Aqui só os valores de bloqueio de tensão primária e o valor secundário, tá? A função 81R. Os relés, né, por exemplo, até o próprio Paxton, ele me dá aí a possibilidade de parametrizar o 81R em 2 estágios, tá? Então, nesse caso aqui, a gente colocou um estágio menos sensível, tá? Com pick-up de 1,5 Hz, atuando em 100 milissegundos, ou seja, para dar uma margem para uma possível oscilação natural de frequência, né? Uma tomada de carga, etc. E botamos um segundo estágio, né, o dobro do pick-up, 3 Hz, de atuação instantânea. Tá? Tá aqui 0,05, mas é o tempo mínimo que o relé aceita, que alguns relés aceitam. Né? Ou seja, se a derivada da frequência chegar a 3 Hz por segundo, é porque o boi já foi com a linha. É ilhamento severo e o trip tem que ser instantâneo. Certo? Alguns relés te dão opção de colocar delay na 78, tá? Uma vez nós colocamos 200 milissegundos de delay na 78, foi um estudo para a distribuidora reprovou. Falou, não, 78 não é para ter delay, certo? Enfim, então esse foi o resultado do estudo daquela usina, foi aprovado, foi parametrizado dessa forma, né? E é isso. Isso aqui eu vou comentar brevemente, muito brevemente, né? Não vai dar tempo, já são 10 horas. Até agora, pessoal, a gente está partindo da premissa de que a obrigação de detecção do ilhamento cabe à minha usina. Né? Eu sou uma usina no sistema. Eu que tenho que monitorar os parâmetros de frequência e de tensão e descobrir se houve ou não ilhamento. Né? Quando, na verdade, o ilhamento pode ser um problema da distribuidora, não tem nada a ver comigo. Né? Então, a ideia de trazer aí, né, a comunicação digital de subestações para o sistema de distribuição inteligente, né, que já vai trabalhar com a IEC 61850, seria, né, isso aí, comunicação subestação acessante, seria a possibilidade de fazer o informe de ilhamento de uma forma muito mais rápida. Então, se eu sou a distribuidora, eu sou o dono da subestação, do ramal, eu sei que houve ilhamento no meu ramal de distribuição, eu poderia, por exemplo, mandar um GUSE de desligamento, de ilhamento, publicar o GUSE na rede, e todos os acessantes vão fazer a leitura daquele GUSE e vão saber que houve ilhamento. Né? Ou seja, a distribuidora já sabe que deu chabu na subestação e está me mandando sair fora. Aí, independente se teu relé atuou ou não, viu, sentiu, não gostou ou não, você vai sair, você recebeu um GUSE. Né? Aí sim, a distribuidora restabeleceu o sistema dela. Voltou o disjuntor dela, a linha, tirou o urubu que estava agarrado na linha, restabeleceu. Beleza, agora todo mundo pode voltar. Aí ela publicaria um novo GUSE na rede, todo mundo receberia aquele GUSE e saberia, não, agora é restabelecimento. Beleza? Aí você bate seu disjuntor, você volta com a tua fábrica, com a tua usina, e tudo volta a ser feliz, como sempre foi. Claro que implementar IEC eu precisaria de toda uma infraestrutura de fibra ótica interconectando subestação, acessante, religador, etc. Então, é uma estrutura que tem é uma implementação que tem um custo mais elevado, tem a complexidade maior, né? Só que, evidentemente, eu tenho muito mais velocidade e versatilidade para fazer essa comunicação rede-acessante, tá? Então, naturalmente, isso aí uma hora, não acredito também que vai ser tão cedo, mas a gente vai entrar aí na GD altamente digitalizada já. IEC 61850 participando aí de toda essa parte de proteção de usina, de PCH. Só tinha botado algumas fotos aqui, um parceiro meu que prometi que ia botar uma foto dele, Caio. E, enfim, isso aqui foi uma usina lá em 5 megas que a gente foi comissionar na região de Campos do Goytacazes. Tá? Esse aqui à esquerda sou eu, e esse aqui era o nosso estagiário lá, o Mabial. Deixei algumas referências, tá, pessoal? Algumas referências que falam aí, eu tenho outros artigos também para mandar que falam sobre o problema de perda de inércia da rede elétrica, tá? A redução da inércia, justamente em virtude da participação de renovável, não vou chamar renovável porque hidráulica é renovável, tá?
de geração intermitente, digamos assim, geração baseada em inversor, elas estão contribuindo aí. Um ponto negativo é a redução da inércia da rede. Tem muito benefício em solar próxima da carga, né? Ela ajuda, legal, manter aí um controle de tensão, mas eu tenho aí um impacto negativo no que diz respeito à resiliência eletromecânica da minha rede. Então isso é um problema, é uma dor de cabeça séria, e quem lida com GD e estudo elétrico vai ter que lidar com isso também. Vai ter que sentar na mesa e ajudar a arrumar uma solução e mitigar essas coisas, sabe? Em termos de normativa, vocês já estão cansados aí de saber dos nossos submódulos. Perfeito? Bom, falei bastante, acho que é isso. Espero que tenha dado para passar aí um pouquinho de informação e vamos discutir. Quem tiver aí crítica, sugestão, elogio, bora conversar. Perfeito, E Danilo. obrigado, pessoal. E muito obrigado aí, 10 horas da noite, aguentar até agora. Obrigado de verdade. Pô, apresentação incrível aí. A minha crítica é que já acabou. Pô. Pô, Ó, o João Bispo fez 2 perguntas. Dê uma lida aí, por gentileza. tem gente que diz que sim, tá? Eu nunca lidei com o sistema GUSE para distribuição, tá? Eu acho que tentaram fazer isso em algumas cidades, aqui no estado do Rio, mas vou pesquisar e te mando, tá? Realmente, eu vou ter ali o delay da comunicação da IEC, normalmente, naturalmente, entendeu? Mas a ideia de usar um GUSE para detectar ilhamento era tirar a responsabilidade de cima do acessante, entendeu? E passar para a distribuidora. E ter mais uma confiabilidade. Porque, assim, quem me garante que o relé que está no meio do mato, numa usina fotovoltaica lá, que nem tem mantenedor, quem me garante que ele está parametrizado direito? Quem me garante que o salto vetorial dele vai detectar? Quem me garante que aquele comissionamento feito há 10 anos atrás ainda está válido? Quem me garante que o cara refez os estudos sistêmicos e viu um novo nível de curto, voltou lá e ensaiou e comissionou com uma letra? Quem me garante? Então, até para a própria distribuidora, talvez seja mais confiável ela ter a responsabilidade de informar que houve ilhamento. Publica um GUSE, desde que eu tenha meio físico, né, para chegar a mensagem GUSE, eu publico um GUSE para todo mundo e digo, ó, todo mundo tem que sair. Ô Danilo, Opa, só complementando aí a pergunta do colega, provavelmente sim, porque o GUSE numa rede acima de 150, ele é prioritário, né? Então, sim, uma latência, assim, um atraso de tempo de um GUSE é 1 milissegundo, sabe? É coisa mínima. Mesmo que seja a longa distância, né? Que a norma, a revisão 2 da norma já prevê GUSE entre subestações, entre sistemas, né? já foi. Implementado, eu sinceramente nunca vi. Você já soube de algum caso de nível de distribuição com... Não, distribuição não, mas eu já vi aplicação entre subestações. Mas aí Sim, já sim, 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 era sim. nível de alta tensão, né? Uhum. E iria pelo fibra ótica mesmo, o APGW. Então, era um caso que não era por fibra, era um caso específico e cada relé específico tinha um GPS no relé, não era o GPS Ah, tá. da rede. Aí, meio que era sincronizado, a mensagem era enviada via, nesse caso, radiofrequência. Era uma situação muito maluca dentro de uma, é, não é mineradora, que faz ferro, tipo a Gerdau da vida. A radiofrequência, eu já li gente dizendo que não confia nem um pouco em comunicação com rádio, né? Confia mais no plat do que na rádio, assim. É isso que eu Sim. ia comentar. No caso de uma comunicação por RF, acho que a latência ia ser maior e a confiança não ia ser tanta, né? Não, aí ia ter uma latência maior, sim. E ia depender de outros vários fatores, né? Do que uma comunicação direta. Então era mais para algo interno mesmo, né? De consumidor a consumidor, né? Eu acho que esse caso que o Daniel apresentou aí seria algo mais físico mesmo, né? Comunicação saindo de um lado e fibra ótica até o outro lado. Isso aí. É isso. Ô, Danilo, parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Me interessou essa última parte aí com relação à norma IEC. Nesse caso, você acredita já está sendo desenvolvido algo aí
pela ONS, o ANEEL, algum tipo de regulamento, normatização e solução para esse tipo de aplicação já, com esse não. tipo de projeto? Normativa, não. Isso é só só questão dos estudos ou acadêmicos mesmo na área? Só literatura. Até hoje, só na literatura. Tá? Só artigos. Eu vou buscar aqui, tentaram fazer isso em algum lugar, em algum sistema aqui no estado do Rio, alguma cidade. Não me lembro agora. Eu vou buscar aqui, achando eu mando lá no grupo. Mas um experimento também, acadêmico, foi alguma universidade que fez, não lembro nem se foi a UFRJ que participou, tentaram fazer. Agora, em termos regulatórios, não, nem tão cedo isso vai chegar. Galera, é um pouco mais... Só na academia, protocolo digital. Né? Porque assim, vamos digitalizar? Comece do alto, então, comece da alta tensão. Muita subestação de alta tensão aí, até 138 kV, que passa longe da ISI, entendeu? Então, eu realmente acho que eles são a prioridade. Depois a gente chega na distribuição, aí, e vê como vai ficar isso. Valeu, parabéns mais uma vez aí, obrigado. Obrigado. E Danilo, Opa. Só uma última pergunta, na verdade, fiquei mais curioso. Por que a mais indicada seria a 81R e não, por exemplo, a U ou a O? Então, velocidade de atuação, tá? Naturalmente, assim, eu mostrei ali a simulação, eu tenho perturbação em termos de frequência, numa situação que o sistema deve suportar, um curto-circuito monofásico através de impedância, etc. Uma tomada de carga, eu tenho uma variação de frequência, uma rejeição de geração, tenho variação de frequência. Num sistema de distribuição, onde a resposta é muito mais lenta, quando deu aí 5 da tarde, saiu uma fotovoltaica, eu posso ter demorar a fazer uma resposta na frequência. Então, eu preciso ter um delay. Eu não posso atuar instantaneamente para perturbação de frequência, tá? Então, 81O e 81U, elas têm uma margem, elas têm um threshold e têm um delay para permitir uma oscilação dentro de uma faixa determinada. A 81R, ela trabalha não monitorando o valor módulo da frequência, ela trabalha monitorando a derivada, tá? Então, ela tem um filtro capacitivo, tá? Um derivativo, né, que seria capacitivo lá na lógica, mas é um filtro derivativo que consegue ter uma atuação mais rápida. Né? Um controle derivativo consegue ter uma atuação muito mais rápida do que um integral ou um proporcional. Então, o interesse na ROCOF é velocidade. É detectar muito rapidamente, né? Porque se eu estou monitorando a derivada, eu não preciso me preocupar com o valor final da variável. Eu estou monitorando para onde ela está indo, entendeu? Então, se chegar na derivada acentuada, eu já sei que dificilmente meu sistema não vai ter condição de restabelecer o sincronismo. Perfeito. Então, poderia muito bem, mas o interesse na ROCOF é velocidade de atuação. Ok, o Su quer comentar algo? Fique à vontade. Não, basicamente porque subfrequência você tem que temporizar, né? Pelo menos aí, no pior das hipóteses, um segundo, né? Porque dá um balanço aí no sistema aí do lado, né? Se isso aí já operar e você ilhar a tua geração, já é um problema, né? Então, assim, é interessante usar o delta F, delta T, né? Variação de frequência, mas também é perigoso isso aí por alguma simulação errônea, né? Isso aí disparar aí, você dá um ajuste muito sensível, isso aí disparar e ilha sem precisar, né? Então, assim, na minha visão, você tem que combinar, fazer uma combinação aí, né, de frequência e delta F e delta T, né? Para dar mais estabilidade para a proteção, né? Sim. Sozinho, só o delta F é muito perigoso também, né? Não, com certeza. Porque eu não sei eu não sei como é que você anda simulando, porque aí você deu um caso de uma PCH que é uma máquina hidráulica, tem uma boa inércia, né? Eu não sei como é que você está simulando aí solar, tá simulando eólica. O que você Para tem? eólica também é modelar. Eu tenho um modelo também, a Ana faz, para eólica e para o Anatem, tá? Já tem uma base de dados geral que a gente usa, né? Os modelos para aerogerador não são bons, tá? Eles não são bons.
Basta ver o que aconteceu aí há pouco tempo, há mês passado aí para trás, né? Foi culpa de erro de modelo. Para a fotovoltaica é mais difícil conseguir um bom resultado na simulação mesmo, tá? Porque assim, pegando um modelo pé de boi, que não tem ali uma representação da dinâmica do inversor, de um transitório eletromagnético, de um aerogerador, que ainda não faz um modelo de uma inércia sintética, quando eu ilhar, ele vai a zero instantaneamente. Tá? Ele vai a zero. Então, eu não consigo ter um quantitativo para dizer, se eu botar o relé, então, tu vai dar bom. Eu não consigo ter esse quantitativo. Eu vou falar aqui, enfim. Já houve sugestão aí de distribuidora e tal, da gente fazer uma gambiarra. Da gente botar uma máquina síncrona de baixa potência paralela ao FV, para tentar emular uma possível resiliência, uma possível inércia mecânica que o inversor tem. Tá? Aí você consegue enxergar. De uma forma bem mandrake, você consegue enxergar. Agora, em termos de UFV, você não precisaria, assim, do salto vetorial, por exemplo, no caso de perda de tensão, tá, que eu estou dizendo, no caso de ilhamento. O inversor, ele vai parar de fazer injeção quando houver ilhamento em microsegundos, tá, de uma forma muito mais rápida do que o próprio relé vai atuar. Então, o inversor não consegue fazer injeção de forma ilhada. Então, é até desnecessário, tem que ter cuidado com essa palavra, dizer proteção de ilhamento para usina fotovoltaica. Desnecessário para modelos que eu tenho hoje, potências que eu tenho hoje. Amanhã eu posso pegar um estudo de uma fotovoltaica muito maior, com um inversor muito mais tecnológico, que eu vou ser obrigado a considerar a mínima capacidade de injeção e tensão terminal que ele tem quando houver o ilhamento. Tá? Mas hoje... Até a eólica também é um problema, né? Não dá para usar o 78 com eólica, né? Também é um problema, né? E aquele problema ali, não sei se alguém leu, eu li um trecho do relatório de análise de perturbação, né? Houve um problema de modelo de aerogerador, se não me engano foi no Ceará, causou um distúrbio de reativo, afundou a tensão na ponta. Aí um relé, foi um switch of faults, ele entendeu como defeito e abriu a linha. Enfim, houve uma dança das cadeiras lá, mas foi erro de modelo. Fizeram ali o confronto entre o PMU e o comportamento do modelo do Anatem, e era uma coisa completamente divergente. O PMU indicou uma coisa, o modelo fazia outra. Tanto que agora tem aí um plano no ANS aí para consolidar, para botar ordem na casa aí, no que diz respeito a modelo, pelo menos para transitar modelo mecânico de aerogerador. Inversor, em geral, aerogerador e fotovoltaica, né? Eu não sei se você está encontrando alguma dificuldade, mas os fabricantes não abrem, né, a caixa preta, né? Não. Ele te dá um diagrama de bloco que às vezes bem superficial, e quando você pede algum arquivo também, ele não. Já. 2 vezes já a gente queria fazer um modelo para pegar. Uma vez era fazer um modelo do zero, outra vez era pegar um modelo lá na tem um CDU de aerogerador de inversor fotovoltaico e refinar. Pedimos os dados, tinha já um arquivo PSCAD, enfim, para a gente não partir do zero, mas precisou de uma biblioteca específica, eles só deram um diagrama de bloco da malha de controle, não deram mais que isso. Então, cara, se a gente não souber, é difícil modelar, eu não sei como é que funciona. Então, realmente, eles não abrem, é uma dificuldade. É isso. Perfeito, senhores. Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, gostaria de agradecer grandemente o Danilo aí pela excelente apresentação. Obrigado. E continuamos a conversa no nosso grupo. Pode ser? Ótimo. Obrigado. Pessoal, boa noite aí aos resistentes aí das 10 horas. Um abraço. Valeu. Abraço.